Irmãos amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Como que está cada um de vocês aí? Eu agradeço pelas visitas, viu? Pelos likes que tem deixado e principalmente por aqueles que estão sempre aqui comigo, tá? Em todos os trabalhos estão comigo e eu sempre retorno, tá bom? A paz de Cristo a todos vocês. E eu quero hoje nesse trabalho falar para vocês sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, segundo a palavra, segundo o que eu acho. Porque todos nós vamos pertencer a esse mundo um dia. Ainda que provisoriamente, porque todos nós vamos morrer. E isto é uma certeza matemática. Nós muitas vezes fazemos tantos projetos, temos tantos sonhos e muitas vezes esquecemos de dizer: se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo. Se Deus quiser, daqui a 10, 15 anos eu vou estar aposentado. Se Deus quiser, daqui a 5 anos eu vou estar com meu carro, com a minha casa, vou estar casado, vou ver meu neto. Isso tudo aí é se Deus quiser. O que nós temos de certeza é a morte. Mas só que a morte para aqueles que creem em Cristo, ela é apenas uma transição desse corpo físico para uma vida eterna, onde Deus vai nos dar um corpo novo, incorruptível, porque esse corpo nosso é corruptível. Um corpo que perece, é um corpo que envelhece. Só olhar para mim aí e ver os vídeos passados do começo, vamos ver o tanto que eu envelheci. Isso é natural, isso é normal. Envelhecer é graça de Deus. Mas com a velhice também vem os problemas de saúde, que vão se agravando com o passar dos anos, e as pessoas chegam um dia, ou por um motivo, ou por outro, as pessoas deixam esse corpo. Não é isso? E lembrando aqui que não tem reencarnação, igual muitos aí acreditam. Reencarna e nasce de novo e aí vai toda a vida. Tem nada disso. Porque está escrito na Santa Palavra de Deus que é verdade. Que ao homem está destinado a morrer só uma vez. E depois disso vem o juízo. E então nós vamos ao pó, porque o nosso corpo veio do pó e ao pó nós voltaremos. Mas nós temos algo muito maior do que esse corpo físico que às vezes a gente dá tanta ênfase, né? A gente dá um glamour no corpo, né? Ainda mais quando tem uma certa beleza. Você já viu pessoas que são mais bonitas? Você olha e fala: nossa, essa pessoa é bonita demais. Essa moça, esse rapaz é bonito demais. Pura vaidade. É bom, ser bonito é bom, mas é pura vaidade, porque tudo é pó e ao pó voltará. E se não morrer aí antes do tempo, Deus chamar antes, a pessoa vai morrer velho, toda aquela beleza vai se embora, por isso é vaidade. Correto? Nós temos que cultuar a Deus e não o nosso próprio corpo, a nossa própria beleza, nossa própria família, cultuar os nossos filhos, maridos e etc. É a Deus, o Senhor, a quem nós devemos adorar, né? Então, como eu falei para vocês, o nosso corpo é corruptível e vai ao pó. Mas quem morre em Cristo passa da morte para a vida. E é só uma vírgula, né? Essa pausa entre o berço e a sepultura. A gente vive, o tempo voa, mais do que nunca o tempo está voando, já notaram isso? Como é que está passando rápido? E isso é Deus abreviando os tempos. E vai chegar o dia que tudo vai passar. Aqui nessa terra, né? Que nós temos uma vida que nunca vai passar. Nós podemos fazer nossas escolhas em vida, depois não adianta, né? Não adianta missa de 7º dia, não adianta missa de 30 dias, não adianta missa de 1 ano, orar por aquele que morreu, porque o que ele conquistar através da sua fé, do seu amor a Deus, é em vida. Você é salvo em vida, não em morte. Vou provar. Estava lá o ladrão na cruz, nunca frequentou a igreja. Tem gente que acha que para ser salvo precisa frequentar a igreja. Você frequenta a igreja para ter uma comunhão com os irmãos e juntos cultuar ao Senhor. É só por isso.
mas você não é salvo por frequentar igrejas. Então o que acontece? Você é salvo por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra para sempre, não seja condenado, mas viva para sempre. Tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus é que será salvo. Crê no seu sacrifício. Nós não precisamos sacrificar, o sacrifício já foi feito. O sacrifício feito por Jesus Cristo, Senhor. Esse sacrifício é único e suficiente e verdadeiro. Agora vamos lá, sobre a morte, né? Eu queria saber o que a Bíblia fala a respeito. É isso? Não é melhor do que o que o irmão Alfa acha? Vamos lá então. Em Mateus 22, 23 está escrito o seguinte. Ou melhor, Mateus 22, 32. 22, 32. Olha o que está escrito. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus não tem interesse na sua morte nem física e nem na sua morte eterna. Deus quer que você seja salvo, quer que você tenha uma vida em comunhão com Ele, porque vivo aqui na terra adora ao Senhor, e você morto você não vai adorar, portanto Deus tem prazer na sua vida. Portanto, seja feliz por estar vivo, seja grato a Deus por estar vivo. Não fique com tristeza, com pensamentos de morte, com pensamentos de suicídio, com pensamentos de que a vida não vale a pena, com pensamentos de que eu sou infeliz, com pensamentos de que ninguém se importa comigo, com pensamentos que eu sou sozinho, sou solitário. Porque, na verdade, Deus está sim com você e a sua vida vale a pena sim. E um dia você vai ter uma vida melhor do que essa. E todos os sofrimentos pelo qual você passa, eu passo, eles vão ficar para trás. Lá na Cidade Santa, lá na salvação, na glória eterna, junto ao Senhor, não tem sofrimento, nem lágrimas, nem dores. Tudo isso vai ficar para trás. É tudo momentâneo. Tenha paciência e tenha fé. E em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, está escrito o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, todo aquele que crê. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Jesus foi o primeiro a ressurgir para a vida. E todos nós vamos através de Jesus Cristo. Porque assim como ele morreu, nós morremos com ele. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Para uma nova vida aqui na terra, preparados e esperando com alegria todos os dias. Mesmo que venham lutas, com a alegria e a certeza dessa vida eterna que nós temos em Jesus Cristo, que ninguém pode tomar de nós. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você tem Jesus, Jesus está realmente com você, você teve aquele renascimento ao encontrar-se com Cristo, o pecado já não é mais uma prática que você premedita, aquilo que você faz calculando, aquilo que você faz projetando e planejando. O pecado é um acidente, porque todos nós somos pecadores. Quando a gente menos espera, a gente está pecando, seja por atos, por palavras e omissões. Mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo justo. E nele nós somos mais que vencedores, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então vamos lá, ó. Da mesma forma, considerem mortos para os pecados, mas vivos para Deus e Cristo Jesus. Isso está em Romanos 6:11. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos
lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. João 2:22. Em João 5:25 a 24 já está escrito o seguinte: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. A morte não é o fim, é apenas uma vírgula. Portanto, não se entristeçam. O importante é morrer em Cristo. O começo foi difícil, o meio da vida foi difícil, mas você pode construir um final maravilhoso para a sua vida. Um final maravilhoso. Basta você buscar nas Santas Escrituras, meditar, buscar do Espírito Santo de Deus em oração, o que você deve fazer para ter uma vida santificada, uma vida santa, uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus, onde você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Salmos 14, vamos aqui no 146, no versículo 4, no verso 4. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, somos todos nós. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos, é aquilo que eu tinha falado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se Deus quiser. Porque quando a gente morre, o nosso corpo volta ao pó e todos os nossos projetos e sonhos se encerraram. Portanto, cuidado com muito projeto. Temos que ter projetos, sim, nós não podemos ter uma vida de braços cruzados, porque Deus também condena. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, que cruza os braços e descansa um pouco mais e diz: se eu sair, o leão me pega. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar, fazer nossos projetos, mas sempre com aquele pensamento. Maior do que tudo isso que eu tenho em projeto na minha mente, para a minha vida, para o meu filho, para o meu futuro da minha família, é a minha salvação, é a certeza de que eu vou voltar ao pó. Tudo isso que eu tenho construído é ilusão. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Minha casa está bem adiantada lá em cima. Depois eu faço um vídeo mostrando vocês. Já pus parte elétrica, já tem tudo. Então o que acontece? É ilusão. Eu fazendo ela, eu tenho essa consciência. É ilusão. Isso aqui eu não sei nem quem vai morar aqui daqui uns anos. Porque eu estou indo embora. Estou ficando velho, daqui uns dias eu vou embora. É a realidade. Nossa, é negativismo, Alfa. Nossa, é negativo demais. Não é negativismo. É realidade. Nós vamos todos voltar ao pó. Portanto, se apegue a Cristo primeiro, antes dos seus projetos e sonhos. E continue trabalhando nos seus projetos e sonhos. Eclesiastes 9, 5 a 6. Pois os vivos sabem que morrerão. Tudo que eu falei. Mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aquilo que eu tinha falado para vocês. Tudo vai passar. Você está sendo perseguido? Você está sendo invejado? Você está sendo desprezado, humilhado, esquecido, apedrejado? Está sofrendo dores físicas, dor na coluna, dor na perna, coração, rins, fígado, cabeça, está inchado. Você está inchado, você está com problema que você já nem sabe mais o que, os cabelos estão caindo, a pele está enrugando, você mal consegue caminhar de tanta dor nas pernas, na coluna. Você tem problema aí de cardíaco, uma doença que é de família, um diabetes, uma coisa assim, isso tudo vai ficar para trás. Falta de emprego, falta de dinheiro, às vezes até falta de pão. Tudo com muita dificuldade, muita luta, e às vezes você chora escondido por causa das dificuldades da vida. Eu digo para você, tudo isso vai passar. A palavra afirma isso.
Eclesiastes 9, 5, 6 afirma isso. Pois os vivos sabem que morrerão, é a certeza matemática. Mas os mortos nada sabem mais. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol, que é o que acontece aqui, nas vaidades, como diz Salomão. Tudo é vaidade embaixo do sol, onde nós vivemos. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Deus tem prazer na sua vida. Porque vivo você pode louvar e adorar ao Senhor e fazer grandes coisas em nome da fé, em nome da sua salvação, em nome do sacrifício de Jesus, com a ajuda, a orientação e a ação do Espírito Santo na sua vida. Sem Ele nada fazemos, sem Jesus nada fazemos. É do Senhor o querer e o realizar. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. É o que eu falei. Quer alcançar sua salvação? Eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu tenho que ir à igreja, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que batizar nas águas, eu tenho que participar da Santa Ceia, aí eu estou salvo. É muito mais do que isso. Você tem que crer em Jesus Cristo, o Senhor, antes de fazer as outras coisas. Não adianta fazer nada disso se você não crê em Jesus de verdade. Ter um encontro sério com Jesus. Como eu já falei, eu dou um exemplo pesado. É como uma bicicleta numa descida, perder os freios em uma curva, dar de frente com uma carreta e bater de frente. É impossível você falar que aquela pessoa ficou do mesmo estado que estava antes. Ela é totalmente transformada, mudada, ela desaparece, acaba, fica um nada diante de um acidente grave. Pois é dessa forma, quando você encontra com Cristo, você é totalmente transformado. Você é outro ser, você é outra pessoa. Embora, acreditem, as pessoas não veem você. As pessoas veem em você, principalmente os conhecidos, os parentes, os familiares, os amigos, vê você como sempre viu. Eu não vejo nada de diferente nele. Mas Jesus Cristo vê. O Espírito Santo vê. Deus vê. E isso é que importa. É pessoal. É entre você e Deus. Essa intimidade. Não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Não fique admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos estiverem no túmulo ouvirão a voz e sairão. E o que fizeram bem ressuscitarão para a vida. É o que eu falei, tem que ser salvo em vida. Não adianta orar para o morto depois. E aqueles que fizeram mal, praticaram mal, viveram uma vida ímpia, sem nunca se arrepender, sem nunca se encontrar com Cristo, uma realidade triste para ele. Ressuscitarão para serem condenados à morte eterna. E também em um corpo que nunca se acaba. O sofrimento é eterno. Isaías 38, 18, 19, está escrito o seguinte: pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais cantam a sua fidelidade a seus filhos. Vou falar para vocês o que está falando aqui. Deus tem prazer na sua vida, porque em vida você pode fazer essa adoração, esse louvor, esse encontro com Cristo com alegria e viver uma vida voltada para a sua salvação. Esse é o seu bem maior. Eu estou correndo atrás de uma grande bênção. Você já tem. Não precisa correr, você já tem. A sua bênção maior é a sua salvação. Carro, casa, esposa, filhos, bom emprego, morar em cidades boas, viagens.
Nada disso é maior do que a sua salvação. Portanto, não vos apegueis a estas coisas. Essas coisas vêm em terceiro, quarto, quinto lugares na sua vida. Amor, caridade, fé em Jesus Cristo, alegria na salvação. Deus tem prazer na sua vida. Os que estão vivos podem fazer isso. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Cuidado com o ímpio, com os governantes ímpios, os homens ímpios, os que dão maus conselhos. Faça o que é bom e o que é direito, porque sobre essas pessoas a ira de Deus virá e não tardará, acredite. Embora você veja alguém fazendo mal e continua vivo, mas o dele está guardado. Cuidado, não tenha inveja do ímpio. Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou, do contrário, dormirei o sono da morte. Com Jesus te assistindo, com Deus te assistindo, você clama e Ele te livra da morte prematura, e pela sua fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício, no presente de Deus, daqui à salvação, você não dorme o sono da morte eterna. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele falava simplesmente do sono humano. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Mas Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro. E aconteceu o que com esse que Jesus ressuscitou? Lázaro morreu, Jesus falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro voltou à vida. E o que aconteceu a partir daí? Lázaro morreu de novo. Morreu de novo. Mas com certeza morreu em Cristo. Porque ele era amigo de Cristo. Quando você crê em Cristo e ama a Cristo e faz a vontade dele, a vontade de Deus, você é amigo de Deus. E amigo de Deus, ele jamais lança fora. Com certeza Lázaro está salvo. Concordam que Lázaro está salvo? Marta, Maria, Pedro, Lucas, João, Mateus, Isaías, João Batista. Grandes homens, né? Louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: O meu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus te ressuscita hoje. Se você está morto na sua esperança, morto na sua fé, morto na sua confiança em Deus, eu te digo: Jesus te levanta e te ressuscita hoje para uma nova vida. Uma vida de fé, de esperança, de amor, de caridade, de fraternidade e de alegria. Porque o cristão, que é aquele que crê em Cristo, não o que frequenta a igreja, ele tem que ser feliz na confiança de que ele tem como seu amigo, como seu Senhor, como seu Deus, como seu Redentor, como seu Salvador, como seu advogado, Jesus Cristo justo, o Filho unigênito de Deus. E esta é a palavra que eu trago para vocês hoje. Nós vamos morrer, vamos voltar ao pó, mas com a alegria da ressurreição que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta é a palavra de hoje do canal Alfa e Ômega, direto para o seu coração. A paz de Cristo. Para você que conseguiu ficar até aqui, honra e glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado. A paz de Cristo.